Mas quem é aberto à obediência torna amigo de Deus. Por isso que o conceito de amigo não é só conhecer como conhecido. Amigo pode contar que estou pronto a ajudar. O amigo percebe o que a pessoa está precisando, ele já se dispõe. E muitas vezes amigo é mais útil do que irmão carnal. Muitas vezes a própria família não te ajuda. E muitas vezes um amigo que você tem como íntimo ajuda mais que um familiar carnal. Mas quando todos são cristãos ou fiéis, aí muda a história. Mas isso é uma realidade. Por isso que Abraão foi chamado amigo de Deus. Porque Deus precisava de levantar uma nação para nascer o Salvador, que era Cristo. Como que nasceria Jesus nessa terra maligna e pecaminosa, se não houvesse uma semente de justiça, uma semente de amor, uma semente de confiança em Deus? Tanto é que Abraão entrega o próprio filho para Deus, aí Deus se conscientiza. Realmente, se ele está me dando o próprio filho, eu posso confiar em Abraão como amigo, que ele é fiel mesmo. Posso levantar uma nação para nascer o Salvador eterno. Daí então a profecia cumpriu. Deus quer fazer grandes coisas na igreja, na sua casa, na sua vida profissional. Deus quer te dar coisas que você nem pensou, nem imaginou. Trazer a existência que nem existe. Mas qual que é o seu nível de amizade a Deus? De prontidão em obedecer rapidamente o que Deus está lhe falando, lhe pedindo, lhe declarando. Muitas vezes não é nem coisas de doação, muitas vezes são determinações de você orar na igreja, de madrugada, interceder pelo ministério. E Deus está falando muito nesses dias com o seu povo: venha orar, limpar essa região celeste, porque a batalha aqui não é só condição financeira. Estamos tendo entrave burocráticos com banco, com entidades. Mas se o povo de Deus atende o chamado e todo mundo orando, Deus está vendo que é uma unidade. Aí ele opera a sua obra. Porque o que envolve a igreja não depende só do pastor, depende dos fiéis. E se Deus perceber que os fiéis estão acovardando, não obedecem ou não querem, o próprio Deus vai falar: se nem os que lá congregam querem, para que então dar bênção de crescimento, de alargar as fronteiras, se os que estão congregados nem querem também? Por isso que é o grande perigo de não obedecer, de não envolver. Vai postergar a bênção de Deus, ou vai perdê-la. Mas os fiéis podem ter certeza que virão a bênção de Deus. Então torne uma pessoa com um coração de amigo de Deus. O conceito de amigo de Deus é diferente de servo de Deus. O conceito de servir a Deus muitas vezes pode ser maquiado por estar fazendo por exigência. Mas o amigo, ele ajuda espontaneamente, ele tem rapidez de ajudar, de colaborar. Você pode ter isto em mente. O próprio Jesus falou: não vos chamar mais servos, mas vos chamamos amigo agora. Por quê? Porque tem prazer em fazer, porque o servo muitas vezes trabalha debaixo de chicote, com exigência. E muitas igrejas muitas vezes levam o povo a virar escravo, servo, medo de doutrina, medo de ficar de prova, medo de ser excluído, medo de ser expulso. Isso aí não é mais visão do Evangelho de Cristo, ou seja, de opressão, de medo, de pavor ou de exigência. Nós estamos só falando o que Deus está mandando. Ninguém é obrigado a vir orar, ou ficar, ou vir na sede, ou ajudar. Mas só uma ordem que Deus está dando. Mas Ele está vendo se há uma disposição de amigo. Aí as profecias vão cumprir com certeza. Então muitas bênçãos que envolvem família, que envolvem honra, que envolvem as promessas de Abraão, elas são liberadas quando você age como amigo de Deus. Quando Deus fala e Ele declara, o amigo fala: eis-me aqui, e dá muito mais até o que deu, o que pediu, aliás, faz além. O amigo, ele tem prazer de ajudar mais ainda, de colaborar mais ainda, porque o amigo,
ele tem uma noção que não é escravo, que não é exigido, porque é uma intimidade de amor fraternal, de consciência, de ajuda, mas não de interesse, algo interesseiro, porque o servo muitas vezes pode fazer, mas com interesse de ter alguma recompensa, ou de ter algo em troca. O amigo, ele doa e não pede nada em troca, nem pensa nisso. E por isso que Deus honrou Abraão com coisas tremendas, profecias que cumprem até hoje, sobrenaturais. E este ministério, como nós falamos no começo dessa campanha, é pautado em muitos propósitos proféticos, de amigos de Deus, de filhos amados de Deus, de nazireu de Deus. Você pode notar que em várias situações se percebe isto, e as profecias vão cumprindo. Tem muitas pessoas que falam, como que esse ministério ainda existe? Como que ele cresce? Como que Deus está abençoando? Não é só porque abriu igreja. Tem pessoas que falam, vou abrir igreja, vou pregar, vou fazer a obra de Deus. Vai se danar, vai perecer, vai cair nas garras do inimigo. Eu já vi muito ministério abrir e acabar tudo, vira corrupção, engano, heresia, perturba-se tudo. Esses dias mesmo já contei, vi aqui uns pastores do ministério que estava até crescendo, estava em Goiânia, Uberlândia, e expandindo, era para outra, arrasou tudo. Mas por quê? Levantou-se por levantar, não havia um propósito profético, ou não cumpriu os requisitos que Deus determina, e Deus não tem compromisso com ninguém, Deus tem compromisso com a palavra dele. Ao viver o que Deus manda, ele vai honrar com certeza. Então Deus não tem compromisso comigo nem com você, mesmo que você fale que crê, mas ele tem compromisso com a promessa dele. Veja Abraão, Deus fala, Abraão obedece. Deus